Boa noite, mulheres queridas, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas nas suas vidas, em seus lares, em tudo que concerne a vocês. Eu posso dizer com verdade, esse é o dia que o Senhor fez e nós nos alegramos nele. É com muito prazer que me encontro mais uma vez com cada uma de vocês no nosso terceiro episódio do mês de sabedoria. Talvez seja o seu primeiro conosco, mas já tivemos 2 terças-feiras, foram incríveis. A primeira, nossa pastora Devi Tairos, falando sobre o que realmente é a sabedoria. Está aqui no nosso canal do YouTube, você não pode perder. Assista e se já assistiu, assista de novo. No segundo episódio, terça passada, foi muito legal aprender muito sobre o cuidado com o nosso corpo e uma vida de abundância integral, espírito, alma e corpo, com a doutora Elaine Wiesel. Gente, eu quero dizer que da semana passada pra cá eu já vivi mudanças, viu? E quero acrescentar. Mudei coisas que eu comprava, coisas que eu comia, coisas que eu fazia. Eu quero sim edificar esse templo, não é? A nossa primeira casa somos nós mesmas. Nossa casa de verdade começa na gente, não é? Então é uma alegria poder aprender tanto de Deus. Só que a gente não pode só aprender, a gente tem que aprender e colocar em prática. Vejam só, como vocês têm aberto a casa de vocês para nós queremos hoje, nesse episódio, abrir a nossa casa para vocês. Eu estou aqui na cozinha da minha filha, pastora Suzana de Carvalho. Daqui a pouquinho ela vai estar aqui fazendo hoje uma deliciosa receita. Isso mesmo, aliás, vão ser 2. Ela vai falar para vocês o que vem por aí. A gente tomou essa decisão porque a gente ficou empolgada com comida de verdade, com coisa saudável para nossas famílias. E ela tem uma convidada especial também. Vai ser incrível o tempo de aprendizado que nós teremos. Antes de eu passar a palavra para as nossas princesas que vão hoje exercer aqui o Ministério do Lar, cozinhando com vocês e passando essas receitas, eu quero dizer que a gente vai ter sorteios no Telegram no final desse episódio. Só que só vai concorrer quem está lá com a gente. Como eu falei, a gente está levantando o nosso grupo no Telegram, que também se chama Miss Batom, que é o nome do nosso congresso, nosso trabalho com mulheres aqui na igreja. E através desse grupo a gente vai interagir mais com vocês, mandar conteúdo exclusivo. Então, se você não está lá ainda conosco, baixa o app do Telegram e entra no nosso grupo. Lá você vai aprender, lá tem passo a passo como participar do sorteio. Aí quando o episódio de hoje terminar, a gente vai pro Instagram. Ó, eu falei de Telegram, agora já tô falando do Instagram. A gente vai pro Instagram do Miss Batom e BFT, que lá a gente vai fazer os sorteios, ok? Participam as inscritas no Telegram, mas o sorteio acontece no Instagram logo após o episódio. Ficou claro, né, meninas? Beijo no seu coração. Eu também vou ali pro meu cantinho, ó, para aprender a fazer essas receitas maravilhosas de hoje. Eu vou dar um spoiler das receitas. Vou. Vai ser um pão caseiro econômico. Tudo de bom pra gente fazer pro café da tarde, pro café da manhã, pra receber uma visita de última hora, uma amiga, chamar alguém ou compartilhar com a família nesse tempo, que é o que mais nós estamos fazendo, não é? E tomate seco. Gente, tomate seco é tudo de bom. É chique, é saudável e é gostoso. Vai bem numa brusqueta, vai bem numa salada, vai bem puro. Eu sou apaixonada com tomate, né? Ainda bem que é uma fruta muito saudável e boa também pra gente adquirir baratinha. A gente vai aprender hoje. Somos mulheres do lar, somos mulheres sábias. Um beijo, até já já. Oi, gente, bem-vindas à minha casa, bem-vindas à minha cozinha. E hoje eu tô aqui com a minha convidada mais do que especial, que é a minha tia Verinha. Ela que já tá na casa da minha mãe há um tempão. É um presente de Deus para as nossas vidas. E ela que é a mestre cuca de hoje e de sempre, gente. Porque precisou de receita, telefone na tia Verinha, ela sempre sabe. E hoje a gente vai fazer, como minha mãe falou, um pão econômico caseiro. Com tudo que você tem aí na sua casa. Se você não tiver, é bem fácil de você comprar, pertinho, tudo barato. Gente, é tão econômico que a gente só usa um único ovo, você acredita? Só não vou dizer que é super fit, porque a gente usa um tequinho de óleo. Então, a gente aprendeu que, né,
tudo que tem que ser orgânico, vida, preservar o tempo, preservar a saúde. Mas hoje eu te garanto que é bem mais saudável do que um sandubão ou que uma pizza. E também a gente vai fazer o famoso tomate seco da tia Vera. Pensa numa coisa divina para você comer aí com brusqueta, fazer um lanche gostoso para sua família, na sua casa. E quantos tomates você tem que usar? Quantos você quiser, depende da quantidade de pessoas que você vai servir. Você decide, à medida que a sua quantidade de pessoas for aumentando, você dobra a quantidade de tomates. Beleza? Vamos começar? Vamos. Então aqui a gente vai começar com o pão caseiro econômico. E aí eu trouxe pra vocês aqui, eu já coloquei 2 xícaras de farinha de trigo. Gente, a xícara é nesse tamanho, tá? E agora nós vamos colocar a terceira, que é o primeiro ingrediente, né, tia Vera? Vai me guiando. Próximo. Isso. Agora eu coloco o fermento, uma colher. Esse aqui. Tia, me explica aquele negócio que não é qualquer fermento, gente. Eu achava que era pó royal, mas não é. Não, é fermento para pão. E esse aqui é o tal de flash, né, tia? Flashman. Flashman. Tô aprendendo, gente. Flashman. Desculpa, aqui é só a jovem padawan. Óleo. 3 colheres. 3 colheres de óleo. E a gente vai mexendo? Vamos mexendo, né? Pera aí que vamos pegar uma colher, gente. Esquecendo a colher, rapidinho. mas vamos de aqui. Vai mexendo. Isso. Vamos mexendo. Próximo, tia. Próximo, açúcar. Também. Açúcar demerara, quantos? 3 colheres. 3 colheres. Isso. Vai mexendo, tia. E Vai se a gente mexendo. quiser mexer no mixer, no tudo, pode ou vai na mãozona? Não, primeiro assim, né? Na Primeiro mão, sem assim. preguiça, Não, mulher. sem A gente é preguiça. mulher sábia, Sem preguiça. que vai pra cozinha mesmo, vai na mão. Isso. E agora? Um ovo. Um único ovo. Uma Isso. coisa que eu aprendi com a tia Vera. Você tem que estourar primeiro o ovo fora da sua receita, porque se o ovo tiver ruim, você não perde tudo, não é, tia? Isso. Então vamos lá. Ovo. Mexe. Vai mexendo. Mexe. Por e... enquanto você pode ir mexendo com a colher, né? Tá. Uhum. Depois vai ter que pôr a mão na massa. Beleza. Mãos lavadas. E agora? Último, uma xícara de leite. Xícara de leite. A mesma quantidade. Mesma uma xícara. quantidade. Isso. E vamos. E agora? Agora, se você quiser... Meter a mão na e tiver massa? coragem... Tem, pode colocar vambora. a mão na massa. Gente, a gente tá aprendendo a ser mulher de verdade, comida de verdade, tudo de verdade. Então mete a mão na massa aí, mulher, pra ficar com um pão top pra você. Vamos aqui. Vamos colocar uma colherzinha só de De quê? baunilha. Essência de baunilha. Bora, Isso. tia, pega aqui Vou que a minha mão colocar, tá... Tia, ela tá com a consistência meio tipo massinha. Isso. É isso mesmo? Massinha molhada? Isso. Beleza. Certíssima. Junto, a gente pode colocar pitadinha de sal. Beleza, tá? a Eu pitada pego de pra sal. você. Pega? Eu pego. Eita, que aqui Aqui, ó. a massinha tá ficando Pitadinha bonitinha. de sal. Pode jogar assim. E agora? Consegue ir dando mais uma mexidinha? Consigo, Tá mas se dando uma quiser me pegadinha? ajudar, tá. Não, pode ir amassando, pode. Beleza, Eu vou segurar aqui, que você pode pegar essa farinha de trigo aqui, ó, que tá embaixo. tá bom. Aí a gente abre a massa depois, não é? Isso. Beleza. Depois que ela já estiver assim bem homogênea, aí a gente vai abrir. Tá ficando no ponto? Mas tá. Filma aqui, gente, pra mostrar como é que é o ponto, ó. Tá tipo uma massinha por enquanto, a gente tá fazendo uma bolinha com ela. Tá dando pra ver legal? Aí na sua casa? Isso. Beleza, e agora? Agora a gente deixa ela crescer. Se o Crescer. tempo estiver um pouquinho quente, ela rapidinho ela cresce. Agora, se estiver frio, tem que colocar um paninho ou um plástico por cima. Por um quanto filme. tempo a gente tem que deixar crescer? Mais ou menos 30, 40 minutos. 30, 40 minutos crescendo. Crescendo. Tá vendo Vamos aí, gente, que a colocar gente pra se crescer. dedica pra fazer um lanche gostoso, saudável na nossa casa. Isso mesmo, agora aí Ficou bom? certinho. Minha bolinha? Certíssimo. Beleza. Pronto, colocar Vou agora lavar pra minha mão crescer. rapidinho pra gente Né? começar o nosso tomate. Tirar essas coisinhas daqui. Gente, você aí na sua casa, pega o seu caderninho, anota os ingredientes pra você não perder nada. Eu já fiz essa receita outras vezes aqui em casa, deu super certo. O tomate seco é bem simples, né, tia? É, e você ensina pra elas que é feita na Air fry. E se você não tiver air fry?
No micro-ondas. No micro-ondas. Gente, é muito de boa. Isso aqui, quando eu fiz, o Ricardo amou. Aprendi com a tia Vera que a gente tem que tirar esse miolo. Olha aqui, ó. Você tira esse miolo. Por quê, tia? Porque é feio. Não é porque é feio, porque a receita pede. A receita pede, gente. Pede pra tirar. E aí, você tira o miolo aqui, não é, tia? Tira todo o miolo. coloca Gente, a no gente já outro. tirou da maioria porque o nosso tempo aqui é mais corrido. Corridinho. E aí você tira ele fica assim, ó, oquinho. E ele vem aqui pro seu refratário. Então aqui a gente vai tirar logo desses daqui. Rapidinho. Isso. E vamos pro refratário. Você coloca ele no refratário como, tia Vera? Aí você vai colocar agora, depois que você tira a semente, você vai colocar 2 colheres de açúcar. Qual açúcar? É o mascavo, que eu aprendi com a tia Vera que fica o melhor. Você Fica mais pode gostoso, fazer com aí fica cristal, mais gostoso, fica. não é? É. E Mas- uma colher de sal. De sal. E Mistura coloca assim, ó, neles. gente. É. Mistura num potinho e vem jogando em cima dos seus tomates aqui, ó. Isso. Todos. Por dentro também, não é, tia? Por dentro. Aí Por dentro mistura ele também. todinho. Vai misturando e deixa ele uns 2 a 3 minutos para ele vai hidratar. Quando ele hidratar, ele vai soltar água. Vocês Quando ele podem ver soltar aqui, água, ó. vai ver. Que nesse daqui que a gente já abriu pra vocês e já deixou ele oquinho, ele já soltou um pouco de água, tá vendo? Dá pra perceber? Aí na sua casa, ele vai soltando essa aguinha porque de acordo com a Mestre Cuca, ele hidrata. E depois, uma coisa que eu aprendi, gente, porque a gente somos mulheres obreiras, somos mulheres que não desperdiçam aquilo que Deus nos deu, não é? Então eu aprendi com a tia Vera que isso aqui, que é o miolinho dos tomates, você não joga fora não, amiga. Você pode fazer um molho de tomates... Molho de tomate, né? extrato Tipo um de tomate, perdão. Isso. Um extrato de tomate aí pra você fazer sua macarronada fit, agora tudo fit, tudo vida, pra você. No liquidificador. Bate no liquidificador. Isso. Aí você aí- acrescenta, sabe o quê? O quê? Um pedacinho de cenoura. Beleza. Acrescenta, bate tudo e vai na panela, dá assim, uns 2 Cebola também ou não? Cebola também, o que você E o que quiser. você quiser, pode colocar um isso. cheirinho verde pra dar aquele colocar gosto, um caldinho manjericão, também. fica delicioso no molho de Ótimo, tomate. Fica muito bom. E, Ó, basicamente, agora é nós isso. estamos colocando aqui na airfry. Olha Você só. vem- mostra Aí, ali, Suzana, tia, pra mostra eles. pra elas, olha como que é. Olha aqui, meninas, você coloca assim na sua airfry e se for no micro-ondas você também coloca dessa forma. E vai pra airfry por quanto tempo e qual temperatura, tia? Vai por 30 minutos em 160. 30 minutos, 160 graus. Isso. Então, combinado. E o nosso pão, que já cresceu, agora a gente vai Vai assar. assá-lo. Enquanto a tia Vera vai ordenando o nosso pão, eu quero dar um spoiler pra você da nossa mensagem de hoje. Como é de costume, minha mãe sempre dá, né? Gente, o episódio de hoje tá sensacional. Eu já tive a oportunidade de vê-lo e simplesmente vem quebrando tudo. Quebrando várias, sabe, barreiras, vem abalando as estruturas, porque a pastora Andréia Vargas, que é a pastora de hoje, vem falando para que a gente não permita que os nossos desejos se tornem pecados. Mulher, pensa numa palavra, presta bastante atenção, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente ao seu coração e que vai ser uma noite extraordinária de transformação, de dentro para fora. Eu te encontro daqui a pouco com a nossa receita pronta. Beijo, que Deus fale muito com você. Olá, eu sou Andréia Vargas, moro em Vitória do Espírito Santo, sou casada com o Diniz, sou mãe do Miguel, tenho atuado como palestrante e conselheira na área da sexualidade desde 2004 e fui gentilmente convidada pela Laudiane para estar compartilhando com vocês hoje sobre sabedoria. Eu quero então te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis 39 e eu já quero agradecer a Laudiane mais uma vez pelo convite, sempre muito carinhosa, sempre muito atenciosa, não só ela como toda a sua família e igreja. Então fica aqui a minha gratidão mais uma vez. Então, abre comigo em Gênesis 39, por favor, e a gente vai ler a partir do versículo 1. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto de si as vestes dele, até que seu senhor tornou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, ele, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, desta maneira me fez o teu servo, então se lhe acendeu a ira, e o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer, e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, que a minha oração agora é para que o Senhor esteja nos ensinando através da sua palavra. Eu creio que a palavra de Deus é inerrante, é superior a tudo o que há de produção, de conhecimento. Acredito que a palavra de Deus é suficiente para atender às demandas, os desafios, as dinâmicas do coração humano. E como o coração humano, pelas escrituras eu entendo que a gente esteja falando de uma central de adoração. Então o nosso coração, como a Bíblia fala, ele não só é a área, a dimensão da nossa estrutura criada por Deus, que oferece a capacidade de pensarmos, de sentirmos e de desejarmos. Antes de mais nada, o coração a que a Bíblia se refere é exatamente essa dimensão que nos capacita a sermos adoradores por natureza. Então todo ser humano ele é adorador por natureza. Todo ser humano é um ser humano religioso, é um ser humano cheio de reverência, é um ser humano que presta culto. Aí você pode estar me ouvindo falando assim: não, André, você está viajando, porque existem pessoas que se declaram adeptas do ateísmo. Bom, eu praticamente vim desse cenário. Eu, antes da minha conversão, eu era uma pessoa extremamente incrédula com relação a Deus, ao Deus da Bíblia, com relação à própria Bíblia. Agora, isso não significa que eu não tivesse fé. Isso não significa que eu não prestasse culto,
que eu não adorasse ninguém ou nada. Então, na verdade, o que a gente precisa fazer aqui em termos de distinção é de que, às vezes, a gente confunde achando que pessoas que se dizem adeptas do ateísmo, elas não creem. Não é que elas não creem em Deus, que é um só, que é o Deus da Bíblia. Agora, elas creem, elas adoram, elas são litúrgicas, elas são seres religiosos. Então, todo mundo é adorador por excelência. Todo mundo presta culto a alguém ou a alguma coisa. Então, não se deixe enganar. Então, é legal a gente estar fazendo esse resgate de que a palavra de Deus é superior, é suficiente e é inerrante, porque é exatamente essa palavra que vai agora nos oferecer a direção para a gente funcionar dentro da estrutura que Deus já nos criou. E parte da estrutura que Deus criou para nós foi exatamente a dimensão chamada coração. Então, eu quero, como eu disse, a minha oração aqui é para que o Senhor use essa palavra para ensinar o nosso coração a direção que vem do alto, a direção que o Senhor quer que nós tenhamos para a nossa existência. E quando eu fui chamada a falar sobre sabedoria, especialmente no que diz respeito aos desafios dos nossos desejos, eu me lembrei rapidamente dessa passagem bíblica que eu acabei de ler para vocês em Gênesis 39. Por quê? Porque esse é um trecho das Escrituras que narra um episódio muito importante, muito curioso, e eu acho que assim muito contemporâneo. Então, para começar, aqui nós temos como personagens, nós temos José ainda como escravo, né, trabalhando numa terra que não é a dele, trabalhando na casa de Potifar, um homem poderoso, um homem de posses, homem de autoridade, e esse homem então contrata José para administrar as suas propriedades, tudo que ele tinha. E é interessante porque a Bíblia ela traz bastante detalhe com relação ao alcance de José em termos de ter caído na graça de Potifar. Então José agora está à frente dos bens de Potifar. José frequenta a casa de Potifar. José praticamente tem autoridade sobre tudo. Só tem uma coisa que foi vedada a José. Claro que foi se envolver com a esposa de Potifar. E isso está muito claro pelo que a Bíblia fala, está muito claro para José. Só que a Bíblia não apresenta somente José como personagem. A gente fica sabendo da pessoa de Potifar, que não se encontra presente. A gente fica sabendo, presente nesse episódio em que a Bíblia trata essa porção dessa história da vida de José. Mas a Bíblia também fala que a gente encontra aqui a mulher de Potifar. Existem também, dentro desse cenário, pessoas que frequentavam a casa desse casal. Então, provavelmente, pessoas que eram da equipe de trabalho de Potifar, talvez alguns familiares, nós não sabemos. Mas o que sabemos é que era uma casa que tinha gente circulando. E acontece que José, então, é agora chamado para frequentar a casa de Potifar. E Potifar, que de bobo não tem nada, viu que onde José colocava a mão havia a bênção do Deus de José. Então Potifar, como bastante perspicaz que deve ser, simplesmente colocou um monte de coisa sob a responsabilidade de José. E quem ia se dando bem, obviamente, era o próprio Potifar, porque as coisas dele iam dando muito certo, os negócios iam bem. Então agora a gente tem essa situação, esse cenário todo. Então é como se o ministério de José estivesse bombando. Tudo estava indo muito bem. O cara está longe da sua família, o cara está longe da sua cultura, está longe da sua tradição, da sua nação, mas ele está conquistando o espaço dele. E, embora ele estivesse longe dos seus, e a história foi trágica até ele chegar ali, você sabe muito bem disso,
embora ele estivesse longe, tinha alguém que ele já conhecia que o acompanhava, que era o próprio Senhor, o próprio Deus. Porque nós estamos falando de um Deus de aliança. Nós estamos falando de um Deus de pacto. Nós estamos falando de um Deus que, quando estabelece uma aliança com um filho, que estabelece uma aliança com um povo, esse Deus está aliançado. Então, Deus é fiel às suas alianças. E é curioso porque, embora José estivesse em terreno de um povo que não adorasse ao Deus Todo-Poderoso, eles tinham outras expressões de adoração, Deus estava presente na vida de José. Então, com isso, eu quero que você veja o tipo de espiritualidade que José deveria ter. Porque ele mantinha o relacionamento dele com Deus que ele havia conhecido, que ele tinha ouvido dentro da sua casa, que tinham pregado para ele, que tinham explicado para ele, e ele continua aliançado a esse Deus que, obviamente, continua aliançado com ele. Então esse é o cenário. E aí a gente observa que tem uma outra informação bastante curiosa. José parece, segundo as escrituras, ter nascido com um problema que muita gente queria ter tido e não tem. José nasceu bonito. Faço até essa piada aí porque é uma informação curiosa que aparece nas escrituras. Então, para aquela cultura, para aquele tempo, para aquela sociedade, José era um cara boa pinta, era um cara que provavelmente o pessoal olhava e falava assim, tá aí um homem bonito. Então José nasceu, digamos assim, com esse problemão. E realmente, o que era para de repente ser uma coisa extremamente assim, leve, agradável, se tornou um grande desafio. Por quê? Porque alguém concordou que realmente ele é bonito e foi justamente uma mulher casada. Então aqui a gente começa a entrar na nossa contemporaneidade. Nenhuma de nós aqui vai poder dizer, olha, em nome de Jesus, eu decreto que eu nunca mais vou achar ninguém interessante além do meu marido. Eu nunca mais vou me interessar, nunca mais eu vou me atrair, nunca mais eu vou achar agradável, nunca mais eu vou achar envolvente, interessante nenhum outro ser humano, seja homem ou mulher, porque afinal de contas eu estou casada com essa pessoa, ou eu estou querendo casar com essa pessoa, ou eu estou querendo casar com alguém. E desde já, então, eu quero estar blindada. Gente, você, se for honesta e não estiver aí enganada pela religiosidade ou por alguma infantilização, você há de concordar comigo que, apesar de nós estarmos casadas com os homens que a gente escolheu casar, apesar da gente estar se relacionando com os homens que a gente escolheu se relacionar, isso não significa que ninguém mais no mundo vai ser alguém que vai nos chamar a atenção. Então aqui a gente vai ter que começar a entender uma coisa. Existem situações que são involuntárias. Então você que casou, ou você que quer se casar, ou você que está se preparando, né, para casar com alguém que você já conheça, você, obviamente, sendo uma mulher de Deus, você pretende ser uma pessoa fiel. Agora, é curioso, porque às vezes a gente acha que ser fiel significa não achar mais ninguém interessante. Não achar mais ninguém, por exemplo, atraente. E aqui nós temos que ter cuidado. Por quê? Porque independente das pessoas com quem a gente casou, ou vai casar, existem outras pessoas no mundo que talvez inclusive sejam mais interessantes do que essas com quem a gente casou. Isso é fato. Agora, isso é um problema? Depende. Depende do quê? Do estado do seu coração e do meu coração. Então, com isso eu quero dizer que, então assim, não coloque palavras na minha boca, sendo que eu não as disse. Eu não estou dizendo que você é uma mulher casada, ou prestes a se casar com alguém, ou que almeja um dia se casar com alguém, eu não estou dizendo que você tem liberdade da parte de Deus para fantasiar sexualmente pensando em outras pessoas. Que você tem permissão da parte de Deus, tem a bênção da parte de Deus para nutrir pensamentos,
para alimentar sentimentos, para disparar, para fortalecer desejos por outras pessoas. Eu não estou dizendo isso. Aliás, eu estou dizendo o contrário. O que eu estou dizendo é que, mesmo você aliançada a alguém, você vai continuar observando outras pessoas e vai observar que existem pessoas que são tão interessantes ou até mais do que a pessoa com quem você se envolveu, está envolvida ou há de se aliançar. Isso significa que nós aqui vamos passar por uma situação de conflito. Por quê? Porque uma coisa sou eu agora, imagina aqui a situação de José. Vamos trazer para essa história que eu acho que vai ficar até mais fácil de nós compreendermos, porque afinal de contas a história já tem os seus detalhes, está aqui registrada para nós e é exatamente da parte de Deus para a gente aprender a sabedoria que Ele quer que a gente descubra aqui agora. Então, o que é interessante? Você imagina José agora indo trabalhar e lá pelas tantas ele é abordado por uma mulher casada que simplesmente chega para ele e fala assim: deita comigo. Então, eu sei que a predisposição nossa é investir bastante tempo observando José. E creio que nós faremos isso. Mas, nesse momento, eu gostaria de chamar a sua atenção para a mulher de Potifar. Então, aqui a gente está falando de uma mulher casada com um homem. E, pelo jeito, ela deve ter, assim, um estilo de vida bastante, não sei se tranquilo, mas deve ser uma mulher de posses, uma mulher que tem uma vida pelo menos assim confortável. Então é uma mulher que não deve passar por muitas privações, mas isso aqui nós estamos só especulando pelo que o texto oferece para nós. Então essa mulher agora, ela de repente, ela se observa sendo atraída por um homem, provavelmente mais jovem do que ela, imagino eu, não sei, mas que aparece dentro da casa dela. E esse homem é um homem que chama a atenção dela, porque ele é um homem muito interessante, ele é um homem muito bonito. E de repente ela viu, ela notou, ela constatou, tá aí um cara bonito. Veja bem, o fato dela ter observado que José era um homem bonito, isso denota pecado da parte da mulher de Potifar? Não, porque isso só é um fato. Ela chegou à conclusão que aquele homem é bonito, do mesmo jeito que ela pode chegar à conclusão que aquele bolo que saiu do forno também é bonito, que aquele pôr do sol é lindíssimo. Então aqui nós estamos falando de alguém que tem uma apreciação, um senso de apreciação estética. Isso é um fato. Esse é um homem bonito, essa é uma mulher bonita, essa é uma criança bonita, isso é um alimento bonito, isso é uma roupa bonita, isso é uma casa bonita. Até aí, nós não temos problema nenhum, porque isso é até involuntário. Você bateu o olho, você ouviu a voz, você sentiu o perfume e você falou, você constatou, isso me agrada. Agora, não é esse o problema da mulher de Potifar. O problema da mulher de Potifar é que, mesmo constatando um fato que seria óbvio, ela alimentou o fato como se ela não tivesse uma aliança. Ela não levou a sério a aliança que pelo menos ela tinha com o marido dela. Então aqui a gente começa a ver que o problema não é com relação à pessoa que te atrai. Porque existem pessoas tão bonitas ou tão atraentes quanto José ao nosso redor. A questão é como é que a gente vai lidar com o fato da gente estar próximo a essas pessoas que nos agradam, que nos chamam a atenção, que nos atraem. Então, com isso, a gente vai ter que romper toda a estrutura de religiosidade que a gente tenha tratado do assunto até agora, porque, inclusive, essa religiosidade não gera santificação. Essa religiosidade não atribui liberdade alguma para nós. Aliás, ela coloca uma capa grossa sobre a questão da verdade que está acontecendo no nosso interior, mas em momento algum ela é capaz de gerar santidade. Então aqui a gente observa que essa mulher ela teria tido uma outra alternativa, mas não foi a que ela adotou. Tanto é que na hora que ela constata o fato que é óbvio para todo mundo, o cara é bonito, ela não coloca um ponto final.
ela não devolve isso em glória para Deus. Ela pega para ela. E aí ela peca. Então veja bem, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você lê, por exemplo, eu quero deixar isso de sugestão para você. Eu gostaria que hoje, depois de você ter ouvido essa reflexão que eu estou trazendo para você, eu gostaria que você lesse o texto de Romanos 1. O texto de Romanos 1 é muito interessante porque ele descreve a situação do coração humano. Então ali fala, por exemplo, que pessoas chegaram a um ponto que elas se tornaram capazes de se dobrar diante de criaturas e não do Criador. Elas foram capazes de trocar aquilo que é verdade por mentira, aquilo que é verdade por injustiça. Então veja bem, aqui nós temos o episódio clássico disso aí. Uma mulher que está diante de um fato, esse é um homem bonito, mas que na hora que ela vê a beleza daquele homem, ela não devolve em glória para Deus. Como quem diz, Deus, louvado seja o seu nome, por tamanha beleza criada pelo Senhor. Ela estaria livre, ela só constatou um fato e ela devolveu a glória para Deus. Do mesmo jeito que você pode fazer, por exemplo, quando você está diante de um pôr do sol maravilhoso e você fala assim, você já deve ter ouvido muita gente falar isso, Deus deve existir mesmo, né? Porque como é que pode ter uma coisa tão linda assim? Como é que tem gente que não crê que Deus exista? Porque só pode ter um Deus maravilhoso, um artista por trás de tudo isso, para ter desenhado, esculpido tamanha beleza. Então, ela teve a oportunidade de devolver glória para Deus, mas ela não fez. Aliás, ela se apropria daquilo e provavelmente conclui, é tão bonito que tem que ser meu. Resultado, aquilo que era uma aliança que ela tinha com o seu marido, agora ela passa batido. E ela vai em direção a José e ela dá o golpe. Deita comigo. Vai para a cama comigo. Então, aquilo que era a constatação de um fato se tornou agora um convite, se tornou agora, inclusive, uma tentação. E José, curiosamente, ele responde como? Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Potifar? Não, contra Deus. Então a gente está vendo aqui um episódio muito, muito rico em sabedoria para nós. Se você observar, tem uma coisa que está em jogo aqui. Seu coração está aliançado a quem? Essa é a pergunta que eu acho que o texto desafia o nosso coração a fazer. O seu coração está aliançado a quem? Por quê? Porque o texto parte da premissa que o coração de todos os humanos está aliançado a alguém. A pergunta é a quem? Então, como eu disse no início, todos nós somos adoradores por excelência. Todos nós somos movidos à fé. A pergunta é, adoramos a quem? Temos fé na palavra de quem? Então a mulher de Potifar teve aqui o seu coração desnudado. A Bíblia fala, né, que ela mais uma vez, quando ele chega e não tem ninguém em casa, ela cai matando em cima dele e ela insiste. Tanto que José, para não cair sexualmente, ele deixa tudo para trás e some. E aí ela transforma isso aí num escândalo e ele acaba preso. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é para o fato de que não foi somente o desejo sexual dela que foi desnudado. O coração inteiro dela foi desnudado. O coração inteiro dela. E pela reação de José, você observa que o de José também foi. E você vai ver uma diferença entre esses dois corações, entre essas duas centrais de adoração. O coração dela estava aliançado a ela mesma. Então, para ela ter o que ela queria, que no momento era ela se apropriar de José, como se fosse um troféu que ela tivesse tido o direito de conquistar, e de dizer, é meu, eu tenho controle sobre isso, eu vi primeiro, é meu. Ao mesmo tempo que você vê
esse tipo de coração vindo à tona, você vê o coração de José. E, curiosamente, o de José aparece como? Como que eu vou atrair a aliança com o meu Deus, que é um Deus de aliança? Então, gente, eu aprendo muito com essa história. A começar, eu acho que é um texto extremamente contemporâneo, um texto extremamente atual, porque, primeiro, está tratando de uma situação que nenhuma de nós aqui, que nenhuma pessoa que esteja ouvindo essa reflexão vai poder dizer, olha, eu garanto que isso nunca aconteceria comigo. Nós não podemos dizer, porque nós sabemos que todos nós já nascemos inclinados para o mal. Nós nascemos inclinados para a satisfação dos nossos próprios desejos. Nós já nascemos inclinados para tudo aquilo que é oposto a Deus. A gente quer se dar bem, a gente quer curtir, a gente quer ser feliz. E a gente é capaz de até o quê? Negociar os meios para chegar nos fins que a gente quer. Só que daí o evangelho aparece na nossa vida e glória a Deus por isso, porque esse evangelho surge para nos libertar exatamente desse caminho narcisista de morte. Porque até então a gente caminhava no engano de achar que nós éramos como Deus, que foi exatamente a grande tentação que Satanás ofereceu para Eva e posteriormente para Adão. Você tem condição de ser como Deus, você não precisa mais dele. Você pode se alimentar dessa árvore do conhecimento do bem e do mal e você pode obter discernimento. Por quê? Todas as árvores são agradáveis aos olhos, todas as árvores parecem ser extremamente deliciosas, só que essa aqui, Eva, tem um diferencial, porque essa árvore aqui, ela pode te dar uma coisa que as outras não podem, ela pode te dar discernimento. Você não precisa mais de Deus para discernir o bem e o mal. Você pode sozinha. Você pode ser dona do seu nariz. Então ela pega o fruto, se alimenta dele e dá para o seu marido que come também. E aí você vê então que todos os humanos, depois da queda, já nascem com esse tipo de direção no seu coração, que é o que se chama de natureza adâmica. Que natureza é essa? Uma natureza inclinada para a satisfação dos seus próprios desejos, deixando os de Deus de lado, como se ele estivesse de castigo amordaçado no canto da sala, sem direito à fala. E aí agora a gente assume, pelo menos busca assumir o controle, o direito da direção, de assumir a direção da nossa vida. Então a gente observa aqui agora que todos nós somos inclinados a isso e só vai haver uma interrupção dessa trajetória se o evangelho chegar para nós, porque o evangelho é exatamente a boa notícia de que a ira de Deus que deveria cair sobre todos nós só não cai. Por quê? Porque o próprio Deus se levanta como escudo na nossa frente, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso que logo após a queda, o próprio Deus, ao conversar com Adão e com Eva, diz que de Eva viria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Por quê? Porque por trás de todo ídolo sempre vai ter a participação de Satanás. Então, por trás dessa dimensão idolátrica que surge no coração do homem e da mulher agora caídos, quem estava por trás? O diabo. Agora, Adão e Eva caíram por causa do diabo? Não. Adão e Eva caíram porque quiseram cair. E a gente já nasce caído, inclinado para as coisas que nos satisfazem em detrimento daquilo que satisfaz a Deus. Isso é tão grave que não é à toa que o Senhor Jesus Cristo resume os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos, e justamente o primeiro grande mandamento é: ame a Deus acima de qualquer outro amor que o seu coração possa ter. Agora, por que isso teve que virar um mandamento? Porque se depender de nós, a gente não ama a Deus. O nosso amor por Deus é fraco. Por isso que nós precisamos oferecer um culto racional a Deus. Um culto de convicção de aliança.
Então o que eu estou trazendo aqui para você é que a vida cristã não é uma vida sensorial, não é uma vida de promessas de felicidade aqui nesse mundo, porque esse mundo jaz no maligno. Como é que você pode ter a ilusão que você vai ser feliz nesse mundo? Um mundo caído, cheio de efeitos de queda. Um mundo que hoje está parado por causa de uma pandemia. Um mundo que todo dia tem que lidar com as questões de desigualdade social, questões de racismo, de violência doméstica, de abuso contra criança e adolescente, de idolatria das suas mais diversas expressões, de degradação ambiental, de corrupção. Como que a gente vai ser feliz num ambiente como esse? A gente pode ter momentos de felicidade porque Deus é misericordioso. Não é verdade? Mas viver uma vida feliz aqui, 100% feliz, é impossível aos que têm bom senso. Especialmente, eu diria, aos que têm o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o nosso final não é aqui. Aqui não é a nossa casa. A nossa casa é onde estiver estabelecido o governo do Senhor Jesus Cristo. E o governo dele, embora ele seja soberano e Senhor sobre todas as coisas, e Senhor dos senhores, o governo dele plenamente ainda não foi estabelecido. E há de ser através da segunda vinda, que nós aguardamos. E aguardamos de que forma? Do mesmo jeito que José. Aliançados no nosso coração com Deus. Então, com isso, eu não quero te dar a ilusão de que existe uma fórmula mágica, um botãozinho que você aciona dentro de você, um checklist que você vai seguir e você vai ficar imune a todo tipo de tentação na área, suponhamos, sexual ou moral. De repente, a tentação não vai ser na área sexual, mas vai ser em você estourar o limite do seu cartão de crédito. Vai ser em você afogar todas as suas mágoas no vinho que você tem estocado em casa. Vai ser em você enfiar toda a sua ira naquela caixa de chocolate que está te aguardando, escondida no seu quarto. As formas da gente achar que vai encontrar redenção para a nossa vida fora de Deus, fora de Cristo, elas são inúmeras. O ser humano ele é ninja para inventar esses tipos de engano. Mas o que eu quero te dizer é que existe realmente o caminho para você ter uma vida de sabedoria quando você se depara com desejos desafiadores. E qual é o caminho? O caminho é uma pessoa chamada Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo é a solução para os desejos que batem a nossa porta e querem destronar o próprio Deus do nosso coração. Então, qual é a grande saída aqui? Não é acreditar que você não vai sentir, uma vez não sentindo outros desejos, você está 100% dentro daquilo que Deus planejou para você. Não, porque nós somos seres que sentem. Mas a pergunta não é se a gente sente ou não, é o que a gente faz com o que a gente sente. Então a mulher de Potifar, ela podia até ter tido atração por José, porque afinal José é atraente. Mas ela não precisava ter fantasiado sexualmente, ou seja, alimentado pensamentos com um homem que não é o marido dela. Ela não precisava ter se insinuado para ele, ela não precisava ter tentado ser uma pedra de tropeço na vida desse homem. Ela podia ter adorado a Deus, devolvido em glória para Deus, inclusive todos os atributos maravilhosos que Deus havia dispensado na vida de José. Ela poderia ter abençoado José e não procurado fazer com que ele caísse com ela moralmente. Com isso, a gente vê o seguinte: nós somos pessoas que dependem de Deus e da renovação da misericórdia de Deus todo santo dia. Eu dependo e você também. Imagina, eu falo há quase 20 anos sobre sexualidade. E para eu manter uma vida de pureza sexual, não é com o conhecimento que eu tenho, mas é com a graça dispensada pelo Espírito Santo de Deus para me lembrar que existe um Deus aliançado a mim e que isso me quebranta a ponto de eu minimamente devolver em gratidão a Ele em forma também de aliança. Então isso é um exercício da graça de Deus diretamente no nosso coração. E o que a gente precisa fazer numa situação dessa? Não resistir a Deus e ceder a Ele todo o controle que nós queiramos assumir
como se fôssemos donos ou donas do nosso próprio nariz. Não, o nosso nariz é de Deus. O controle da nossa vida tem que estar na mão de Deus. A única coisa que eu preciso fazer é descansar na sabedoria desse Deus, confiando na aliança que Ele já tem comigo. E com isso, eu pedi a graça para Ele, para eu permanecer fiel à aliança, a Ele. Porque Ele é digno de receber essa adoração. Então, não tente ser uma pessoa que tente se convencer de que você não sente isso ou aquilo. Reconheça, você sente. E uma vez sentindo, clame a Deus para que haja graça suficiente, para que isso que você sente não se levante como meio de controle sobre a sua vida, como tirania na sua vida. Bom, você sente isso, então você é isso. Você sente isso, então você tem que fazer isso. Não. Independente do que você sente, independente, Deus continua sendo fiel e há de te dar graça para você passar por isso que você sente sem trair a Deus. Então o que está em jogo não é se você vai para a cama com alguém ou não. Isso é consequência de algo muito maior que antecede essa questão erótica, suponhamos, como é o caso desse episódio que a gente está vendo nas Escrituras. O que está em jogo é o seu coração está aliançado a quem? Então eu quero terminar orando para que Deus nos dê a graça para a gente responder isso com verdade e que também nos dê a graça para a gente aprender com Ele como ser fiel, como sermos fiéis a Deus o tempo todo, do jeito que Ele é fiel a cada um de nós. Senhor, nós somos gratos pela Sua palavra, porque ela tem nos ensinado a sabedoria que a gente precisa para enfrentar as situações da nossa vida. E a gente viu a história de José, a história da mulher de Potifar, e a gente aprende com essa história. Obrigada por essa história estar registrada nas Escrituras. Obrigada porque nós temos acesso a essa história agora, e a gente pode aprender com essa história de que nós não fomos desenhadas para não sentir coisas. A gente sente. Inclusive, após a queda, aí que a gente sente mesmo um monte de coisa que nem deveria sentir. Mas independente daquilo que a gente sinta, nós que fomos visitados, agraciados, salvos pelo Evangelho, nós sabemos que o Evangelho, através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, quebrou o poder da tirania das emoções da nossa vida. E agora, nós que fomos justificados, nós temos a chance de viver não pelo que a gente sente, mas pelo que a gente crê, porque o justo vive pela fé. E nós escolhemos crer que, por causa da aliança que o Senhor tem conosco, nós queremos devolver em gratidão ao Senhor, sendo fiéis também à aliança que nós temos com o Senhor. Do mesmo jeito que o Senhor é fiel a nós, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Então que o Senhor nos dê a graça para isso, porque o Senhor é digno. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada pela sua atenção e que Deus te abençoe. Gente, eu não falei pra você que essa palavra era a palavra? Anotou tudo? Tenho certeza que Deus falou demais com você e você pode assistir de novo. Não apenas esse, mas todos os nossos episódios. Lembra que eu falei que a tia Vera ia dar continuidade no nosso pãozinho? Olha só como é que a gente terminou ele e eu já vou te mostrar ele prontinho, porque a gente tinha 2. Vamos, tia? Cresceu. Você joga na sua bancada um pouquinho de farinha. Olha lá. Viu? Dá uma roladinha assim, mais ou menos. Divide em 3. Divide em 3. Porque ela trançou o nosso pão. E agora vamos lá, que eu vou te ajudando pra gente ir correndo. Daí a gente dá aquela... assim, ó, pra ela ficar mais ou menos assim, cada uma. Isso. E vai fazendo a trancinha. Enquanto a tia Vera tá fazendo a trancinha, eu vou te explicando o nosso finalização do tomate. Pegou ele da airfry, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo que ele fica bem murchinho, totalmente desidratado? Nesse momento, você vem com as suas ervas. Podem ser qualquer uma que você tiver aí. Hoje eu tinha para o nosso tomatinho, um pouquinho de chimichurri, tinha pimenta calabresa, pimenta do reino e orégano. E com ele eu reguei e aí você vem fazendo assim, ó, nessa ordem. Enche de tomatinho, rega com azeite e joga sua ervinha. Tomatinho, azeite, ervinha, até virar uma compotinha.
você põe na sua compota e a partir daí é só saborear. Vamos mostrar o pão? Olha aqui. Coloca as 3, né? As 3 fitinhas, né? E aí coloca elas assim. E agora vamos fazer a trança. Quem não souber trança, faz assim, ó. Ó. Aí o outro ladinho ficou feio, né? Aí o que você faz? Você faz isso. E completa aqui, ó. Ela gruda mesmo. Aí você vem. Completou? Isso, completou. Forma. Não precisa nem untar, não é, tia? Não precisa não, que essa daqui. Só colocar na forma e forno. Por quanto tempo, quantos graus? 180 graus. Depende muito de forno, o elétrico, o Mas gás, em média é 180 por quantos minutos? Uns 20 a 30 minutos. E o ideal é sempre pré-aquecer um pouco, né? Isso, verdade. E este é o resultado do nosso pão econômico. Olha que coisa mais linda. Vou te mostrar, mãos limpas, como ele fica perfeito e fofinho. Olha isso, gente. Nossa, isso aqui, você pega ele, abre ele, ó, vou te mostrar. Olha isso aqui. Você corta uma fatia e joga um tomate seco. Gente, é um pedacinho do céu isso aqui. Muito, muito gostoso. Tudo saudável para você saborear aí com a sua família. E hoje a gente não pode terminar sem ter a oportunidade de deixar esses eventos e esses episódios plenamente completos. Todo episódio a gente recebe a palavra, a gente também aprende, desfruta com as amigas, tem sorteio e já vou falar deles. Mas primeiro eu preciso te dizer que é tempo também de semear. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com alegria. E nesse tempo, mulher, a despeito de todo o nosso evento ser gratuito, nós temos muitos custos. Então eu quero te desafiar a deixar o Senhor colocar um valor no seu coração e entregar sem medo, porque Deus ama quem dá com alegria e Ele sempre o prospera. Não tenha dúvida e nem tenha medo. Sempre que Deus te incentivar a ofertar, vá sem medo, porque Ele nunca perde no dar. E eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por todo esse episódio, por toda essa palavra, por todo o aprendizado e especialmente por essas ofertas. Feche os seus olhos aí mesmo na sua casa comigo. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez juntas. Te louvamos pelo privilégio de também semear. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina e te agradecemos porque a sabedoria vem do alto. Pai, obrigada por tudo que o Senhor é, por todo o cuidado com a nossa casa, com a nossa família e por todo esse mês de sabedoria. Nós te amamos, te rendemos graça e oramos em nome de Jesus. Amém. E vamos falar de sorteio? Coisa boa, gente. Hoje tem muita coisa boa. Caramba, cada episódio eu fico, ai, que seja eu. Mas se você fica igual eu e não foi você ainda, não se preocupa. Deus vai mandar pra você também, ou em recurso, ou alguém que pode te dar um presente, né? Olha só, hoje nós temos a Daça Semi-Joias. Gente, ela tem cada semi-joia. E a minha mãe já tá esperando a gente lá. Como é que vai rolar o sorteio? No Instagram, mas você precisa estar cadastrada no nosso Telegram. Se cadastra no Telegram e cola com a gente agora, depois que terminar esse episódio, no nosso Instagram. A Daça Semi-Joias vai dar um colar belo, daqueles assim, nossa, que toda mulher merece. Outra coisa que a gente vai ganhar, 3 camisas, uma P, uma M e uma G. 3 camisas jeans. Toda mulher precisa de uma camisa jeans no nosso armário, né? A Joanita Jeanswear vai estar dando de presente essas camisas maravilhosas. Também temos Memórias da Su, que não sou eu, é outra Su. Mas ela tá dando pra nós um planner devocional top, pra você que ama escrever, torce aí pra você ganhar. E por último, uma delícia, e esse eu super indico também, porque eu já comi e sei que é uma delícia. Fabriquê, lá no Shopping JK, eles estão dando um voucher para nós de R$50. Você pode ir lá em loco desfrutar, com todo cuidado, vai com a sua máscara, mas não perde essa delícia. Que Deus te abençoe, tô torcendo por você, para você ganhar. Cola com a gente no nosso Instagram. Beijo, tchau!